Oi pessoal, meu nome é Kevin, eu sou estudante de jornalismo na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, no campus de Bauru, e estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas das experiências, dos aprendizados, escrevendo um blog especializado na editoria de política, o Politicando, e também gravando, produzindo um videocast que vai ao ar para a internet e para as redes sociais, chamado Lauda 7. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei bastante de acompanhar o noticiário do jornalismo político, gostava de assistir bastante os programas de rádio, de televisão que traziam especialistas, entrevistados para debater um determinado tópico em política e ficavam o programa todo discutindo um determinado assunto. Sempre fui um leitor ávido também do caderno de política, dos jornais impressos. Então a curiosidade, o interesse por acompanhar a política, ele sempre foi muito presente na minha vida. Mas eu lembro que o que me chamou mesmo a atenção foi quando eu fiz uma disciplina que fazia parte do currículo do colégio, do ensino médio, que era Filosofia e Sociologia. E essa disciplina me abriu muito a mente para os problemas sociais do Brasil, também criou uma demanda para que eu entendesse melhor como funciona o nosso sistema político. Eu acho que isso é uma condição fundamental quando a gente pensa aquele conceito de cidadania, que é tão importante quando nós falamos de democracia, né? O entendimento de como o nosso país funciona e como ele pode ser melhorado, eu acho que ele passa muito pela compreensão sobre entender o quebra-cabeças da política e entender o nosso papel como cidadãos dentro da sociedade. Então foi nesse sentido que a política entrou na minha vida, que eu comecei a acompanhar com mais ênfase. E aí, quando eu escolhi um curso de graduação, escolhi uma área para estudar na faculdade, sem sombra de dúvida, o jornalismo político se apresentou como uma área que me permitiria um crescimento grande do ponto de vista profissional e um aperfeiçoamento em vários aspectos, porque trabalhar com informação sobre política dessa área, eu entendo que demanda um discernimento da pessoa, demanda um amadurecimento sobre a visão que se tem sobre determinados temas, tanto do ponto de vista micro como do ponto de vista macro. Eu acho que você ter uma mente aberta para visualizar diferentes versões e a forma de você comunicar isso adiante são características que são fundamentais, que quando nós vamos tendo contato com a produção jornalística, com as técnicas, o ferramental, tudo isso acaba sendo reforçado. E felizmente eu acho que essa área do jornalismo político, lidar com as informações desse meio, acaba sendo muito positivo nesse aspecto, proporcionando muito aprendizado e crescimento para o comunicador, de uma forma geral. E aí, em agosto de 2018, surgiu a oportunidade, junto com outros 2 colegas aqui do curso, de nós criarmos um blog especializado em política, sempre voltado com um viés do jornalismo mais informativo, e esse blog é o Politicando. O blog foi criado nas vésperas do início da campanha eleitoral de 2018, então um momento em que a sociedade, de uma forma geral, se interessava para compreender melhor o funcionamento do sistema político, e o Politicando chega justamente com essa proposta. Ser um veículo de comunicação informativo, buscando sempre trazer uma abordagem mais didáticas do funcionamento do sistema político brasileiro, né? E também, quando possível, cumprir a cobertura de algum determinado acontecimento, todos os fatos relacionados ao poder, porque isso acaba também servindo como uma forma de nós treinarmos, né, o fazer jornalismo. O Politicando, ele tem a proposta de ajudar as pessoas, mas também de permitir que nós, que o produzimos, possamos colocar a mão na massa, produzir, estar no meio dessa área, produzindo, ganhando experiência, e porque nós acreditamos que a prática ela é muito importante, é ela que faz o profissional ter jogo de cintura, principalmente nessa área que demanda realmente uma experiência e um profissionalismo do jornalista que trabalha com essa
com essa área de cobertura. O Politicando tem 5 seções que correspondem às editorias dos jornais tradicionais e cada uma delas busca trazer um recorte diferente de conteúdo para que o nosso seguidor, o nosso espectador, ele possa ter acesso a diferentes formas de expressão da política e assim se interessar mais em aprender sobre esse assunto, sobre essa área de cobertura do jornalismo, né? Então nós temos a seção Simplifique, que eu diria que é a nossa seção principal do blog. Ela traz textos explicativos sobre o sistema político brasileiro, voltado mais à sua estrutura mesmo. Então nós explicamos, por exemplo, quais são as funções dos cargos públicos que nós votamos nas eleições, qual é a destinação dos impostos que nós pagamos no dia a dia, quais são as responsabilidades de União, Estados e municípios dentro do Pacto Federativo. Nós somos uma república, né, com divisão de tarefas, de deveres. Também trazemos alguns tópicos voltados à cidadania, esse conceito que é tão importante, né? As responsabilidades, os direitos que todos têm dentro da sociedade brasileira. Então, a seção Simplifica ela é mais voltada realmente para esse aspecto de que o leitor tenha uma compreensão macro do nosso país e assim ele possa ter um entendimento mais facilitado de todo o restante, todos os outros acontecimentos. Nós temos a seção História Viva, que é a seção mais voltada a uma pegada de revisitar os acontecimentos históricos do nosso país. Então é muito comum que nós publiquemos textos relacionados a efemérides, ou seja, datas importantes da nossa história. Publicamos também textos informativos sobre acontecimentos, passagens que são muito relevantes para nós entendermos a formação da política atual, textos que ajudam a contextualizar o que aconteceu no passado, que nos ajuda também a entender o presente e planejar também o futuro. Essa compreensão histórica completa, ela é muito importante para nós entendermos a que ponto nós chegamos e aonde nós podemos evoluir, evitar incorrer em novos erros, sempre numa pegada bastante propositiva. Eu acho que essa é a proposta de nós conhecermos as passagens históricas do nosso país. Nós temos uma seção chamada de Cultura, que é o espaço em que todos aqueles conteúdos ligados à arte, à cultura, que nós editores do blog ficamos antenados, acompanhando no dia a dia, livros, séries, filmes, peças teatrais que nós acompanhamos, nós também exercitamos o lado da escrita de resenhas, né? Porque de repente o leitor, o nosso seguidor, ele não quer exatamente ler um texto específico para entender algo da política, mas o consumo de conteúdo cultural pode ajudá-lo a abrir a mente. Então eu acho que essa é a possibilidade que essa sessão acaba trazendo. Você ventilar a mente com ideias diferentes é uma oportunidade também de ouro para que a pessoa expanda e entenda mais sobre política de uma forma até mais divertida, às vezes cômica, né? E de uma forma diferenciada. Nós temos uma seção chamada de Ponto de Vista, é o espaço em que nós convidamos especialistas de diferentes áreas do conhecimento, também políticos, que debatem os tópicos que estão em alta na sociedade, né? E o bacana dessa sessão é que cada um tem o espaço para oferecer seus diferentes pontos de vista e o nosso seguidor ele tem a capacidade de analisar os diferentes conteúdos, as diferentes falas e formar o seu próprio juízo sobre um determinado assunto, sobre, enfim, determinadas diferentes opiniões que podem decorrer dos assuntos que são mais falados, que estão em voga na sociedade, né? Então a seção Ponto de Vista ela realmente dá espaço para diferentes vozes, diferentes áreas do conhecimento, diferentes áreas de opinião sobre política e condiciona um âmbito de reflexão que nós julgamos também muito importante para que as pessoas possam refletir, né? Nós saímos um pouco do campo da teoria e vamos para a prática. O que as pessoas que estão estudando, o que as pessoas que estão no meio do sistema político, fazendo aquele dia a dia, pensam e podem compartilhar
sempre acredito num viés construtivo, propositivo, né, em termos de cidadania, de política. Nós temos a seção números, que é mais voltada ao jornalismo de dados. Então, de repente, um assunto que merece mais atenção do ponto de vista numérico, da exploração de informações específicas que foram divulgadas sobre um assunto. Então, um momento de pandemia em que nós precisamos analisar recortes muito específicos, as políticas que vêm sendo adotadas por cada estado, também é mais ou menos nessa toada a proposta da seção de números. Fazer uma abordagem mais informativa, mais específica das informações sobre determinados e diferentes assuntos em política. No Politicando, nós buscamos manter sempre um banco de pautas atualizado. Então, além dos tópicos em política, que nós fazemos um planejamento elencando todos os pontos da estrutura que nós achamos interessante que as pessoas conheçam, nós também estamos sempre acompanhando acontecimentos, o contexto político como um todo, para buscar tópicos, estruturas que mereçam ser explicadas em meio a todos os acontecimentos, né, que estejam em voga na sociedade brasileira. A partir do momento em que nós identificamos que esse assunto ele é relevante, ele entra para o nosso cronograma e imediatamente nós começamos a produzir o texto, a estudar os assuntos quando nós também não dominamos, né? E depois que a escrita ela é finalizada, tanto eu como o César, que é o redator assistente aqui do blog, nós fazemos esse intercâmbio de conteúdo, um avalia o texto do outro para ver se existe algum problema de análise, se a linguagem está clara, porque essa é uma preocupação constante do Politicando. São duas características. A primeira é com a forma. Então, o texto ele deve ser escrito com uma linguagem didática, uma linguagem simples de ser entendida, utilizando de diversos recursos. Então, tanto texto como infografias, vídeos de fontes terceiras. A forma ela precisa se apresentar de maneira bastante interessante para o público que nos acompanha, que nos lê. E o conteúdo, porque naturalmente nós fazemos muita análise, por exemplo, do campo jurídico, então das legislações, das normas regulatórias que existem. Nós buscamos, por exemplo, bastante conteúdo explicando trechos da Constituição, e nós precisamos ter muito zelo, muita cautela para preservar o sentido original da lei, respeitando todas as condições que as fizeram ser escritas, né? Todo o trabalho que foi empenhado por essa área do conhecimento específico, especializado, e trazer isso de uma maneira responsável, né? Preservando a origem, mas trazendo de uma maneira didática para o seguidor, para a pessoa que nos acompanha no blog. Desde o começo do blog, nós temos o entendimento de que o vídeo ele é um suporte, uma plataforma, um espaço muito importante que possibilita as pessoas a terem ainda mais interesse sobre política. Então, ele é uma forma diferente de que as pessoas se interessem por esse assunto. E desde o primeiro final de semana do Politicando, nós temos um videocast que tem o objetivo de resumir as informações. Em um primeiro momento, ele foi chamado de Resumo Semanal e em março desse ano ele sofreu uma reformulação e passou a se chamar Lauda 7. O Lauda 7 ele se propõe a ser um resumo dos 3 principais acontecimentos que figuram aí no noticiário político brasileiro ao longo da semana e também de 3 fatos que tenham acontecido de última hora no final de semana. Nós buscamos também estar sempre antenados nesses fatos para trazer de última hora, já que o videocast ele vai ao ar na noite de domingo. Nós temos sempre o desafio de estar conectados e acompanhando diferentes fontes, então rádio, televisão, jornal impresso, sites na internet, diferentes veículos que de repente conseguem pontos de vista diferentes da informação, acompanhar essa diversidade de fontes e depois compactar todos os conteúdos, sempre buscando conciliar diferentes vozes, diferentes versões e oferecer isso para o nosso espectador. Eu acho que é nessa dinâmica que o Lauda 7 funciona e a proposta sempre de ser bastante didático, né? Usar sempre um linguajar,
uma forma de explicar que seja fácil de ser entendida pelas pessoas. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho. No Lauda 7 eu acabo sendo responsável por todas as etapas da produção. Então nós temos um primeiro momento em que acontece o roteiro, a confecção do roteiro, né? É um processo quase contínuo, então nós acompanhamos todos os acontecimentos, diferentes fontes ao longo da semana, vamos fazendo as anotações e aí no final da noite de cada dia eu entro no arquivo do roteiro e vou esquematizando, vou posicionando os fatos conforme a importância em uma sequência lógica e já vou escrevendo o texto que eu vou locutar em um segundo momento. A segunda etapa é a da gravação, então é o momento em que eu apareço visualmente para o espectador, para o seguidor e gravo o que a gente chama das cabeças, né? São as chamadas das notícias que vão ser apresentadas em formato de pequenas matérias dentro do programa. Em um segundo momento dessa segunda etapa, eu vou em um local mais fechado, mais silencioso aqui de casa e faço a gravação das locuções. Então é o momento em que eu locuto as informações, as notícias, para o espectador sempre entender os acontecimentos. E tem a terceira etapa, que acaba sendo a da edição do vídeo. Então é o momento em que eu vou juntar todas as gravações que foram feitas, das cabeças, as locuções das notícias, e também vou inserir aquela tarja, o gerador de caracteres que fica girando na tela, destacando o assunto que está sendo falado para o espectador ficar por dentro. E é um processo que acaba consumindo cerca de 8, 10 horas de edição direta. E depois, uma última fase é o processo de divulgação nas redes sociais, pelo qual também acabo ficando responsável. Esse não tem sido um momento fácil para mim. Naturalmente eu tenho as preocupações com o futuro da minha profissão, com a forma como nós vamos encontrar o mercado de trabalho depois dessa pandemia. Eu acho que essa é uma discussão, uma reflexão que todos vêm se fazendo nesse momento de isolamento social. É normal, mas eu acho positivo também que com um trabalho como o Politicando e o Lauda 7, eu acabo criando uma nova rotina, uma forma diferente de me organizar, né? A disciplina, a organização são aspectos fundamentais para que a gente dê sequência a esse trabalho. Então eu estabeleci um cronograma bem pessoal mesmo, em que eu organizo um horário do dia que eu acabo destinando para fazer as leituras dos artigos de iniciação científica, também dos estudos das disciplinas que têm sido continuadas de modo remoto na faculdade, e um espaço também para que nós continuemos acompanhando os veículos de comunicação, escrevendo os roteiros, os textos do Lauda 7, do Politicando, que garantem a continuidade do blog. Então eu acho que criar uma rotina, um esquema diário em que um dia de cada vez você vai abastecendo a sua mente para realmente ir tocando todos os trabalhos que você tem o compromisso e dessa forma ir acompanhando o dia a dia da pandemia, da quarentena, um dia de cada vez. Ao mesmo tempo em que a pandemia desconfigurou muitos dos hábitos, das rotinas que nós tínhamos, eu acho que essa é a oportunidade para que nós criemos também novas formas de encarar o mundo, o dia a dia nosso de trabalho, de estudos. Então, nesse aspecto, todo esse momento tem sido desafiador pelas incertezas, pelas inseguranças que naturalmente todos nós temos, mas é uma oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Eu tenho encarado dessa maneira. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de compartilhar essas experiências por aqui e convidá-los a acompanhar o nosso trabalho nas nossas redes sociais, pelos nomes de usuário @politicando com um 4 no lugar da letra A e também no @lauda7 por extenso e tudo junto, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nós temos também o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever, acompanhar os nossos conteúdos, as novas edições do Lauda 7 que são publicadas por lá, e a nossa página na internet, onde você pode encontrar os conteúdos em texto, áudio e vídeo que são publicados pelo Politicando, e o endereço é o www.politicando.blog, e eu espero vocês por lá.